Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Pablo Sonati e aqui nós vamos bater um papo sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, viajar um pouquinho nas ideias, porque é isso que a gente está fazendo aqui, é isso que eu estou fazendo nas últimas lives, mas vou ser muito sincero para vocês. Como que tá o áudio aí? Tem áudio? Tem áudio? Vocês estão me ouvindo? Me avisa aí se o áudio tá bom ou se tá ruim. Pra mim aqui parece que tem áudio, não sei. Enfim, vamos bater um papo, viajar um pouquinho nas ideias, que é isso que eu estou fazendo nas últimas lives. Mas parece que o povo tá gostando. Afinal de contas, é, cansa, né? Cansa. Política cansa. Política cansa, sabe? Parece que eu não vou achar uma palavra muito boa, mas parece que você tá limpando a merda e tá suja mais. Você já viu isso? Já aconteceu algumas vezes com você que você lá tem um cocô de um cachorro, você vai limpar e vira uma bagunça? O Brasil parece que é isso. É pesado isso que eu tô falando. Parece que quanto mais mexe, mais você tenta. É a areia movediça. O Brasil parece areia movediça. Como que tá o áudio aí, gente? Me fale pra mim como que tá. Tá transmitindo direitinho? Não sei se tá baixo, se tá alto. Deixa eu só ver aqui se tá. Acho que tá bom, né? O Brasil parece uma areia movediça. Comenta aí se o áudio tá bom. No outro computador ali tá meio baixo, mas vamos ver aqui, ó. Pra mim tá bom. Vamos ver aqui. É que eu só consigo testar o áudio pra valer, gente, quando eu entro. Até então eu fico só olhando o gráfico. Mas só consigo testar mesmo e eu sei que muda de computador para computador, de celular para celular. Mas enfim, voltando lá. Cansa porque parece que a gente está numa areia movediça. Quanto mais mexe, mais a gente se atola. Agora surgiu uma coisa inexplicável. Ai meu Deus do céu. Eu não estava esperando isso. O cara que foi colocado pelo Alcolumbre lá no Amapá fez um trambique no Banco Master, né? Investimentos públicos no Banco Master, com um rombo de 470 milhões de reais. 470 milhões de reais é um puta dinheiro da população. Mas você vai falar assim, ai, o Alcolumbre que o irmão, que o primo dele lá cedia o aeroporto pro tráfico de droga. Ai, não sabia que era tráfico de droga. Então cansa. Então por isso que às vezes e a partir das últimas lives eu tô trazendo alguns assuntos fora da política. Porque se você focar na política, se você focar somente na política, você fica igual barata tonta. Todo dia a gente vem aqui. Olha os jornais. Olha os jornais. Todo dia é a mesma história. Pera aí, gente. Todo dia é a mesma história. Eu vou continuar batendo na mesma tecla ou eu vou tentar sair, me afastar para tentar entender o que está acontecendo? Porque todo dia você fazendo a mesma coisa, falando as mesmas notícias, eu não tô trazendo, eu tô trazendo, sabe o que? Notícia pra vocês. Daí, eu lembro quando eu era criancinha, eu ficava no meu padrasto e o Boulos tá nos Três Irmãos, falando dos seus feitos. Qual que é o feito do Boulos? Eu já vou dar oi pra vocês. E quando eu era criancinha, daí eu dava 7 horas, em Brasília 19 horas. A mesma pataquada. Daí você ouvia o jornal, minha mãe assistiu o Jornal da Globo, final, né? O último jornal. Só corrupção. Mudou nada. Mudou nada. Então, se eu ficar falando isso pra vocês, passa 1, 2, 3, 4, 5 anos e não vai mudar nada. Então, pelo menos,
as pessoas que me vê, vamos olhar diferente, vamos ver de uma outra perspectiva, sem ficar só apegado à política, ao jornalismo puro, que é corrupto também. Jornalismo é corrupto, tá, gente? Agora a Metrópole pode ser censurada, estão falando que o Alexandre de Moraes vai pra cima. São canalhas, são prostitutas vendidas. E agora estão desesperados. O Mike Pence disse que a CIA interviu, né, nas eleições aqui no Brasil de 2022, colocou o Lula. Mike Pence é ex-funcionário do governo Trump, do outro mandato, tá? Ex-secretário. Ele disse que o Biden interviu no governo Lula, nas eleições, para colocar o Lula, porque o Lula era mais alinhado com as pautas globalistas ambientais, tá? Beleza. E agora? Será que o Donald Trump vai apoiar o Lula? Será que o Donald Trump quer? Eu vejo que o Donald Trump ele quer de ponta a ponta a América. Desde a Groenlândia, Canadá, até Chile, tudo. Ele quer tudo. Ele quer uma organização só. Será que essa organização passa por derrubar o Lula? Será que essa organização passa... será que o Lula vai conseguir enganar o Donald Trump? Não sei. Não sei, sinceramente. A gente só vai ver quando começar em abril as campanhas eleitorais. E a gente vai ver o que o Trump vai falar. Será que o Lula vai se encontrar com o Trump? Enfim, deixa eu dar um oi pra vocês aqui. O que tem mais? Depois eu... Mas enfim, daí o que eu quero fazer com vocês na live? Em vez de ficar trazendo notícias, agora igual do Alcolumbre, 470 milhões, mulher do Alexandre de Moraes, ninguém vai preso, ninguém tá nem aí. Os caras querem blindar. O STF aprovou uma lei que, né, inventou uma lei, porque ele não pode fazer nada, mas eles inventam, porque eles passaram por cima da Constituição, que aumenta a punição para quem atacar presidentes do Senado e presidente da Câmara. Atacar como? Atacar com arma, com pau? Não. Atacar nas redes sociais. Falar a verdade desses corruptos, vagabundos. Alcolumbre, Algumota, corruptos, vagabundos. Vai prender a puta que te pariu. São corruptos e são vagabundos. Eu não posso falar isso? Pelo amor de Deus. Eu odeio a esquerda. Eu odeio o Alcolumbre. Eu odeio o Gumota. Eu odeio o Valdemar. Eu odeio o Kassab. Eu odeio o Temer. Eu odeio todos os juízes do STF. Eu odeio o Kiko, como chama ele? O Gonorreia. Não tem como. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado desse povo. Eu odeio os artistas da Globo. É algo que me tira da racionalidade. Então por isso eu tento analisar de fora. Porque se eu tentar ficar só direto contra eles, eu vou ficar odiando eles e eles vão continuar roubando. Então eu tento entender a vida. Por que permitiu que isso aconteça, né? Quem permitiu que isso aconteça? Quem governa a gente? Deixa eu dar um oi pra vocês aqui. Eduardo, em 26 nada salva. Limpeza geral. Tata escreveu. Boa tarde a todos que estão chegando aqui na live. Solange Perman. Boa tarde, Solange Perman. Ainda bem, espero que sim. E fim de papo. Eduardo, não entendi. Vamos ver do começo para eu poder entender o que vocês estão falando. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ed Souza Ed, com um cafezinho aqui. Áudio bom, obrigado. Ótima sexta. Sextou, né? Sextou.
Pablo Boulos tá. Eu acabei de ler. Boulos tá nos Três Irmãos falando seus feitos. Que feitos? As principais invasões, só se for, cara. O Boulos. Cara. USB Brasil. Pablo, excelente tarde. O que você acha da Brado com o cercadinho da MBL? Olha, assim, eu vou ser muito sincero porque eu sou sincero. Eu acho o seguinte, que você pode até apoiar o MBL, tudo bem. O Flávio não é perfeito, o Caiado não é perfeito, o Cláudio Castro é bandido, o Renan do MBL já fez um monte de merda, tava lá com o Michel Temer. Beleza, você pode até apoiar. Só que você não pode, sabe o que você não pode? Você pode apoiar do jeito que eu apoio. O Flávio pode vencer o Lula? Diz as pesquisas que sim. Então vamos tentar tirar o Lula. Beleza? Beleza. Mas e se o Renan foi pro segundo turno? Tá bom, vamos apoiar. O que você não pode fazer, que é errado, é você falar assim, o Flávio é um lixo. Beleza, o Flávio é um lixo, na sua concepção. Mas vou ficar isentão. No segundo turno, Flávio e Lula, não vou votar em ninguém. Mas eu apoio o Renan. Peraí, se o Flávio é um lixo, o Renan também é um lixo. Se o Flávio tem problemas, o Renan também tem problemas, o MBL todo tem problema. Então você pode falar assim, eu apoio o Renan contra o Lula. Mas o Flávio eu não apoio contra o Lula. Não faz sentido. Entendeu? Eu falo pra vocês, no primeiro turno, apoie quem quiser. No segundo turno, não fará sentido. Não fará sentido falar que não vai votar em ninguém porque todo mundo é igual. Porque o Lula é igual. E o Lula não é igual ao Flávio. O Lula não é igual ao Renan. O Lula não é igual o Caiado nem o Zema. O Lula, como eu disse pra vocês, vamos supor que os outros são merda. O Lula é algo radioativo. A merda serve como adubo. O Lula e o PT não servem nem como adubo. Aonde eles vão, eles destroem. É igual Chernobyl. Entendeu? O Lula é pior que Chernobyl. Em volta ali, tá tudo condenado. Cidade fantasma. É isso que o Lula é. Os outros, mas o Flávio é merda, o Renan é merda, o fulano é merda. Tá, mas pelo menos a merda você joga e ela serve como adubo. Então há uma diferença entre eles. O que é errado é você falar que apoia o Renan, por quê? Porque o Renan é o salvador? Porque o Renan é bonzinho, é bonitinho? Não. Não. Você pode até apoiar ele, porque simpatizou. Mas se ele não for para segundo turno, é obrigação apoiar quem for contra o Lula. É obrigação. Fora isso, é grana na mão, calcinha no chão. Maria Lúcia, MBL igual ao Lula. O MBL é complicado, viu, gente? O MBL é complicado. Mas o PL é uma desgraça. O PL do Valdemar é uma desgraça. Não é à toa que a Carol de Tone, né? Saiu. Pra quem que ela vai? Pro Novo, né? Ela vai pro Novo pra concorrer porque o PL foi lá e regaçou ela. Não tem ninguém que presta, gente. Por isso que a gente tem que pensar fora da caixa. Se a gente ficar dentro do sistema, pensando em resolver o sistema de dentro do sistema, a gente só fica igual um cachorro correndo atrás do rabo. Não rola, não rola. Então é melhor o quê? Vamos entender o sistema de fora dele. Olha, eu vou olhar de fora da Matrix para ver o que está acontecendo. Um plano elevado acima. Porque se você ficar nessa massa densa que é esse planeta, se você quiser enxergar na mesma dimensão que eles, você não vai enxergar. Existe uma dimensão superior e você tem que tentar olhar de cima para falar, agora entendi por que esse planeta é essa porcaria. O Eduardo escreveu, quem dera a gente pudesse eleger um poste. Entendeu? É como eu sempre falo, eu acredito em muitas coisas e não é nesse mundo, mas eu estou nesse mundo.
Então, se eu estou nesse mundo, eu vou fazer de tudo para tornar esse mundo melhor. Nem que seja votar no menos pior. Sabe? Nem que seja votar no menos pior. E depois é a vida da gente. O que a gente faz da vida da gente. Como você trata seus vizinhos, seu bairro, sua cidade. É difícil, gente. É difícil. Muito difícil. Maurício Souza. Caraca, tem que estar vendo uma live. Pegando nas mãos de quem acompanha para ensinar a verdade. Putz, aí é foda. Triste e cruel um povo que não sabe pelo menos pesquisar. Macunaína. Mor no chão, cueca no box. Político é assim, velho. Político, jornalista, influenciador, artista. Tudo é dinheiro na mão, calcinha no chão. Tudo, tudo. Dinheiro na mão, calcinha no chão. O que tem mais aqui? Vamos passar aqui, ó. A Tata escreveu: odeio também, odeio esses políticos. Odeio esses políticos. Não tem como gostar desses políticos. Não sou elevado o suficiente para gostar desses políticos. E meu cabelo tá uma maravilha, viu? Toda vez minha mulher fala: por que você faz a live com o cabelo desse jeito? Eu falei: porque é o único que eu tenho. A não ser que eu faça igual o Silvio Santos e coloque uma peruca. Deixa eu passar aqui então para... O que eu vou começar aqui, ó? Eu vou começar com... Esse mundo é muito louco, gente. Você viu a capa do vídeo aí? Você viu a capa do vídeo que eu pus aí, ó? O Trump postou isso aqui na Truth Social dele. Daí eu mostrei pra minha esposa, né? Eu não mostrei o contexto, eu só mostrei isso, né? Daí minha esposa falou assim: pra que ele fez isso? Eu falei: não sei. Eu não sei por que ele fez isso. Eu vou mostrar o vídeo completo para vocês. O contexto é sobre as fraudes nas eleições de 2020 que houve fraude nas eleições de 2020, houve fraude nas eleições de 2022 aqui no Brasil. E daí o Trump colocou o vídeo da fraude e no contexto e depois colocou a Michelle Obama e o Barack Obama como símios. Mas a pergunta que eu faço é: precisava? Precisava? Isso aqui, gente, é da munição à mídia. É da munição a esse povo. Daí chega as midterms em novembro, começa a rolar isso. Ai, Trump é racista, Trump é fascista, o Trump é xenófobo, o Trump... Daí os caras perdem as midterms e vai tudo pro buraco. Precisa dar... Já tá um problema lascado chamando ele de xenófobo por causa do ICE, da imigração. Tá um problema lascado por causa dos contatinhos dele com o Jeffrey Epstein. E agora o que falta mais ele fazer? Agora vai dar um problema lascado por causa do racismo. O próximo, o que ele é? Ele colocar uma imagem de IA, o pessoal agredindo os... Eu não posso falar, meus vídeos não estão... O YouTube está segurando todos os meus vídeos. Todos. Eu sei por quê. Mas daí, o que falta mais? Colocou a Michelle Obama de símio. Vai colocar agora um LGBT sofrendo ataques e dando risada? Não sei pra que isso. O contexto do vídeo é esse aqui, ó. Para. E depois até musiquinha, ó. Só que eu não posso soltar a música que dá problema. Enfim, aqui o post original dele, ó. Essa publicação do presidente Trump quebrou completamente a esquerda radical esta manhã. Não por causa do Barack e da Michelle Obama no final, né? Que foi no final do vídeo, aquele trecho. Isso é só uma distração. Eles estão surtando porque a verdade sobre a eleição roubada de 2020 finalmente está vindo à tona. Daí aqui é o vídeo, mostra as... Initiated by a court order, the Michigan investigation team
obtain forensic access to a DS2. Mostra as urnas, eu já trouxe para vocês, mostra as urnas da Smartmatic, a contagem de voto, o tanto de gente morta que votou, o tanto de estrangeiro que votou. Agora saiu uma pesquisa assim para todos os americanos. Você é a favor de que pessoas para votar seja obrigado a mostrar a identidade? A pergunta era essa. Você é a favor que para votar a pessoa precise apresentar um documento de identidade original? É lógico, né? Falso. A pesquisa deu. Os republicanos, 90% disseram que sim. E os negros, que eles esperavam que fosse... Não, os negros, 70% falaram que sim. 90% dos republicanos, sim. E entre os negros, 70% sim. Os únicos que são contra é quem pretende roubar as eleições. Os únicos que são contra o voto impresso auditável é quem pretende roubar as eleições. Aquele desgraçado do Valdemar disse que as urnas auditáveis ficariam muito cara. Cara, velho. Só nessa do Alcolumbre aí foi 470 milhões, velho. Então eles não querem, porque quem quer transparência? Quem quer transparência? É quem quer vencer. Legitimamente. Quem não quer transparência são os corruptos, ladrões. Meu Deus, por que esse povo não faz nada, velho? Por que esse povo é estúpido, idiota? Por quê? Eu vou trazer um vídeo pra vocês, pra gente debater um pouquinho, porque tem gente que fala que a monarquia seria a solução pro Brasil. Daí eu vou fazer um react e falar sobre algumas coisas, né? Não sei por que o povo aceita isso, sinceramente. Eu não sei. O povo é estúpido, independente se fosse parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia. Enfim, é isso. 2 horas e 25 minutos. Deixa eu ver aqui quem tá chegando na live. Caro é roubar as eleições. Caro pra nós, né, o Edson Zed? Caro pra nós, o povo. Porque pra esses canalhas... pra eles é uma maravilha, né? Caro é o judiciário de 129 milhões pra uma pessoa. Pra uma pessoa. Pra uma, cara. 129 milhões pra uma pessoa. Que o Lula tava lá passando a mão na cabeça dela. Vocês viram a reunião das serpentes, das víboras? Agora, na volta do recesso? Tava todo mundo lá. Puta, que vontade de xingar esses caras. A mulher rouba. A mulher pega 129 milhões. 129 milhões. Até ela provar que o focinho de porco não é tomada, se eu fosse alguém próximo, eu falava, ó, sinto muito, não quero papo com você enquanto você não provar de onde que vem essa porcaria. Mas o Lula é corrupto, desgraçado. Boa tarde, Sebastião Sobrinho. O Cristiano Guzante escreveu: eu penso que por falta de educação o povo não toma conhecimento. Eu também acho, sim. Mas é um ciclo, né? É um ciclo vicioso. Políticos ruins. O Brasil começou errado, né? O Brasil começou errado. Mas políticos ruins prejudicam a educação prejudicada vota em políticos ruins. Independente se for monarquia, parlamentarismo, presidencialismo. É um ciclo. Se tiver retorno. Por exemplo, se entrar um político bom, se mudar o Senado, colocar pessoas boas,
e começar um investimento bom ó, a inteligência artificial e a rede social, YouTube, etc., ela já tirou a hegemonia dos professores. Ela já tirou a hegemonia de médicos, igual eu trouxe pra vocês ontem, comentei com vocês ontem. Posso até fazer um vídeo depois disso, do médico lá, 6 milhões de seguidores falando da caneta do Monjaro. E eu já tinha visto o estudo, mas eu falei, deixa eu dar uma olhadinha de novo. Tudo mentira. Ou seja, o cara fala, você vai lá e digita. E você já desmascara o bandido. Então, com as redes sociais já tá dando esse salto violento na cabeça das pessoas. Está. As pessoas estão acordando. Quando eu tinha alguns anos atrás, 2016, 2015, eu não sabia quem eram os 11 ministros do STF. Eu não sabia. Hoje, eu acho que o pessoal conhece os 11 ministros do STF, mas não conhece os 11 jogadores da seleção brasileira. Então você vê que a rede social já deu um salto violento. Agora com as IAs vai ser outro salto violento. Então se você pega todos esses recursos, mais um governo que investe na educação, o povo com tantos recursos, mais investimento, vai fazer o quê? Não vai mais apoiar esses corruptos. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que assim como a IA é inevitável e é sem volta, a IA é o gênio que saiu da lâmpada. Não tem como voltar. E cada milímetro de conhecimento que você adquire não volta. O Einstein, eu não sei se dizem que é o Einstein que falava o seguinte, né? A mente, quando aprende, ela expande e ela não volta mais. Eu afirmo, cada milímetro de conhecimento que você adquire não volta mais. Por mais que a pessoa seja ignorante, seja a tiazinha ali, a tiazinha da faxina que é ignorante, a filha dela, o filho dela não vai ser mais. Serão doutrinados. Mas não serão tão ignorantes como os pais. Não vai ser, cara. Não vai ser. E a tendência é sempre assim, as pessoas ir acordando. É o despertar, né? Eu acho. Tati, eu tenho até medo da IA. Ô Tati, eu não vou esticar muito nesse assunto da IA, mas eu fiz um artigo, eu preciso fazer um vídeo, tá pronto o artigo, que fala assim, a IA é inevitável. Já é. 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei, mas vai acontecer. Vai acontecer das IAs dominarem o mundo. Esses dias eu vi o cara dentro de um Tesla, sentado, ele conversando com o chatbot ali dele, acho que é o Grok, né, do Tesla, né? E o carro vai andando, e o carro faz e tudo mais. E agora começaram a sair os robôs, começaram a sair os médicos que faz operações assim, extremamente mais precisas do que... Então é inevitável. É inevitável. Daí eu fiquei pensando assim, puxa, mas como será o futuro? Sabe que se você pensar muito, você acaba entrando em parafuso e você perde como se diz, o motivo das coisas. Você perde o motivo das coisas. Você fala assim, nada tem sentido, nada faz sentido. Porque daqui a pouco as IAs vão dominar o mundo, talvez nós vivemos uma realidade virtual, etc. E nada faz sentido. Então sabe o que eu pus na minha vida? Que eu vou ser um espectador. Não sei o que vai vir, mas eu vou assistir de camarote. Para não entrar em parafuso com as IAs. Porque vai acontecer. Cristina Guzante, conhecimento é um acordar. O conhecimento é, sim. Na visão, a monarquia volta. Eles estão torcendo contra o Irã. Não entendi. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra vocês.
Deixa eu ver o que eu passei mais aqui. Ah, aqui, ó, uma notícia importante sobre as eleições brasileiras. A gente tem que entender. Eu já pesquisei esse tweet e realmente é verdade. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Então vamos lá. É importante isso aqui, cara. O Donald Trump enviou para o Brasil Scott Bessent, o secretário de Tesouro americano. O encontro vai acontecer às portas fechadas em evento privado na Faria Lima, sendo o evento geopolítico e econômico mais importante do ano para a América Latina. Na CEO Conference da BTG Pactual, um dos maiores bancos do mundo, que é brasileiro, é uma missão de venda e cobrança do governo americano para a elite financeira do Brasil. A vinda de Bessent ao evento da BTG confirmou uma estratégia clara da administração Trump, que é falar diretamente com o PIB, ignorando o governo. Entendeu? Eles querem falar diretamente com a grana, ignorando o governo, porque o governo é uma desgraça. Bessent focará sua agenda no CEO das maiores empresas, Vale, Petrobras, bancos e agronegócio em líderes da oposição. A mensagem implícita é: os Estados Unidos estão abertos para negócios com o setor privado brasileiro, independentemente das divergências ideológicas com Brasília. O secretário sinalizará que países que se alinharem estrategicamente aos Estados Unidos, especialmente em questões de minerais críticos para baterias e semicondutores, as famosas terras raras, poderão receber isenção e redução nessas tarifas. Bessent enfatizará que o Brasil tem uma oportunidade de ouro para substituir a China em cadeias de suprimentos americanos nearshoring, desde que garanta a segurança jurídica. Um ponto que deve surpreender os CEOs na plateia será a obsessão de Bessent pela infraestrutura para inteligência artificial. Ele discutirá como os Estados Unidos precisa de parceiros que forneçam energia limpa e estáveis para novos data centers globais. Bessent também pode informar que o Tesouro americano poderia facilitar linhas de créditos para empresas brasileiras que investiram suas infraestruturas de IA alinhadas aos padrões de conferência BTG. Vamos lá. O lance aqui, eles estão preocupados com, além do comércio no geral, com as IAs. As IAs, quando você fala em IA, você passa por Elon Musk. E quando você passa por Elon Musk, você vê uma pessoa que odeia o Alexandre de Moraes. Você vê uma pessoa que odeia o Lula. O Elon Musk, Mike Benz, Jason Miller e tantos outros, né? Odeiam o Lula. Eu não consigo ver os Estados Unidos fazendo acordo com o comércio brasileiro sem interferência da corrupção dos políticos. Eu vou tratar direto com a economia. Como? Se os políticos vão querer comer uma grande parte da fatia desse comércio. Então eu entendo que o Brasil os Estados Unidos, se ele quer negociar com o Brasil um livre acordo, ele precisa afastar o Brasil da China e afastar os políticos corruptos. E para fazer isso, terá que haver eleições limpas, políticos alinhados, e não os que estão aí. Os que estão aí são... Eu falei para vocês, né, que o Lula vai tentar conversar com o Trump e não interferir nas eleições aqui do Brasil. A gente só vai ver o que vai acontecer mesmo, né? A gente pode fazer projeções, mas a gente só vai ver daqui a uns meses realmente o que o Trump quer. Espero que ele queira mudar as eleições aqui. Porque como tem aqui, ó, tem o... Cadê? As eleições, aqui eu trouxe no meu canal o Mike Benz, que afirmou que houve influência externa nas eleições de 2022 da CIA através de Joe Biden. Eu falei para vocês que ele queria um governo alinhado às pautas globalistas, ecológicas, ambientais, essas palhaçadas todas, gente. Essas palhaçadas todas. Daí fizeram de tudo e enfiaram Lula.
junto com um monte de gente safada. Globo, Itaú, Paulo Lema. O Paulo Lema, em 2022, antes das eleições, numa conferência nos Estados Unidos, ele disse que o Brasil teria um novo presidente. Ele já sabia que o Bolsonaro ia perder. Como que ele sabia, aquele desgraçado que roubou 40 bilhões com as americanas? Eu não sei como esse povo consegue andar livre nas ruas. Eu não sei. Igual o Peninha. Eu não sei como um cara daquele consegue andar assim no bairro. Sinceramente. Isso é erva daninha, cara. Você deixa a erva daninha no seu quintal? Não deixa, que ela vai estragar tudo. Né? Então, vamos esperar para ver o que acontece. Daí aqui, só passando rapidinho aqui no caso do Jeff Bezos, do Jeffrey Epstein. Jeff Bezos é outro, né? É da Amazon. O Jeffrey Epstein, ele apareceu lá o e-mail do Netanyahu lá. Deu Netanyahu, o próprio Netanyahu, escreveu o seguinte: a relação incomumente próxima de Jeffrey Epstein com Ehud Barak não sugere que Epstein tenha trabalhado para Israel. Pelo contrário, prova exatamente o oposto. Preso à sua derrota eleitoral de mais de 2 décadas atrás, Barak tem tentado obsessivamente, durante anos, mirar a democracia israelense. Vamos falar o seguinte, ele falou que nos e-mails do Jeffrey Epstein, tem um lá que ele fala que ele odeia Israel. Ele odeia Israel. Não sei se o Benjamin Netanyahu participou. Eu sei que nada é conclusivo e eu sei que o Jeffrey Epstein disse que odiava Israel, né? Então, novidade para ninguém. Macron nos arquivos de Epstein, Macron expôs os novos documentos sobre Epstein, mostram que o nome de Macron aparece 200 vezes. Cara, o Macron ele é casado com uma traveco, né? Esse cara aqui é casado com uma traveco que, além de tudo, ainda bate nele, né? Lembra que ela deu uma porrada nele no avião? Então esse cara aí, o primeiro-ministro do Reino Unido, esses caras são tudo... Não é surpresa pra ninguém. São todos sodomitas. Deixa eu ver o que é isso daqui. Deixa eu ver qual que é essa matéria aqui que eu comento. Só no aparelho do dono do Banco Master havia mais de 100 contatos de autoridades. Quando o aparelho de Vorcaro foi apreendido, ele não quis informar a senha, mas a PF utilizou programas estrangeiros para ter acesso ao conteúdo. A extração completa dos dados, inclusive armazenados em nuvem, devem demorar pelo menos mais 2 semanas. Bom, aqui é o telefone do Vorcaro, que deve estar o nome de todo mundo lá. Deve estar o nome de todo mundo. Só que todo mundo quem? Todo mundo que manda. Todo mundo que manda no judiciário, todo mundo que manda no legislativo e no executivo. Pode aparecer quem for. Quem vai julgar? Não tem quem julgar. Ah, mas é bom para a população, quem sabe, né? Vai acordando aos poucos, é bom, né? Não pode ficar de braços cruzados sem fazer nada. Mas quem sabe, né? Vamos ser otimistas, pensar assim daqui a um tempo. Quem sabe a gente vai acordando aos poucos. Mas que tá todo mundo envolvido e não vai acontecer nada de agora. E a revista Timeline que foi censurada, a conversa Timeline, é gozado porque aqui no YouTube tem o canal deles, tá funcionando, não tá? Só que eles falaram que não tá conseguindo fazer live, é isso? Deixa eu ver. Timeline. A conversa Timeline eu acho que tá aqui normal, ó. Ah, verdade, tá fora, velho. Aqui, ó, deixa eu pôr pra vocês verem. Não. Cadê? Tem aqui? Aqui, ó. Daí você clica aqui no canal. Não é no vídeo, é aqui no canal. Ó, você clica no canal e tá assim, ó, este canal não está disponível. Vocês conseguem ver aí? Então, realmente, começou a censura. A Carmen Lúcia disse que era só naquele momento. E a imprensa aplaudiu, né?
A Carmen Lúcia disse que era só naquele momento e a imprensa aplaudiu. Pois bem, ela falou até o final de outubro, né? Até o final de outubro. De que ano? De 2300? Beto Carneiro, o vampiro brasileiro. Daí o canal do Cláudio Dantas foi proibido de fazer a live e agora a timeline parece que tá fora do ar. Estranho, né? Estranho porque no vídeo você consegue assistir. Ó, você clica no vídeo. Ó, você clica no vídeo e consegue assistir normal, ó. Quando a Suprema Corte falha aqui. Só que quando você clica aqui, quando você clica no canal, ele tá suspenso. Pois é, pois é, pois é. Bom, eu sou a favor. Sabe o que eu sou a favor, gente? Eu sou a favor de que o STF censure todo mundo. Que ele derrube o X, que ele derrube o Instagram, que ele derrube a Metrópole. Sou a favor que ele derrube a Metrópole. Sabe por quê? Porque talvez assim as pessoas vão pra cima numa causa comum. Porque se ficar só a timeline, só o Cláudio Dantas, esses desgraçados da esquerda ficarão batendo palma. Como foi o caso. E alguns de direita até, né? Como diz aqui o próprio Cláudio Dantas aqui, ó. Escuta só. Minha solidariedade também à timeline que foi derrubada e a todos que realmente demonstraram solidariedade. Eu sei que muitos comemoraram, né? Mas eu tô ligado. Muitos na direita, inclusive, comemoraram e a esquerda também bateu palma, todo mundo soltando rojões, né? Quando a gente foi derrubado. Mas a festa durou pouco, tá? A gente voltou. Tem canais também, né? E a gente voltou e eu não cheguei agora aqui, né? Não cheguei agora. Eu achei até interessante, porque teve gente no X ali, falou assim: bem-vindo, Cláudio, a censura, tá vendo? Né? A gente sempre avisou. Aí o que eu tenho para dizer para essas pessoas? A primeira revista, a primeira publicação a ser censurada foi a nossa, lá na época da Cruzoé, com a capa, né, do amigo do meu pai. Depois eu fui novamente censurado na eleição de 2022, quando eu resolvi publicar uma matéria com documento, com áudio, com tudo, do Marcola, né? Nosso querido Marcola do PCC, dizendo que preferia votar no Lula, né? Falando sobre política ali, ele estava sendo grampeado na sala porque havia uma investigação. Bom, é isso, a censura tá aí, vai piorar, vai ser pior que 2024, será? Será que o Trump vai meter alguma coisa aqui? Tirou a Magnitsky do Moraes, tirou pra quê? Não sei. Enfim, deixa eu dar um oi pra vocês aqui, depois eu vou passar para um outro tópico. Cadê vocês? Gloss. Colocando essa configuração irá conseguir acessar o canal. Ele tá em monstro aqui. Coloca nas configurações do YouTube essa configuração. Local Estados Unidos. Entendi. Se você colocar que você está nos Estados Unidos, você consegue. Entendi. Edson Zed, os líderes mundiais fazem o que quer. Punição para eles, só de Deus da terra esquece. Marco Rubio já mandou um recado para Cuba e Brasil. Eu vi isso. Vamos ver, vamos torcer, né? Sim, Pablo. Espero que ele queira a América e venha tirar a esquerda e a corja. Para falar a verdade, como os jovens vão arrumar emprego? Como os jovens vão arrumar emprego? As IAs vai dominar tudo, eu falei isso. Eu vou postar amanhã sábado, eu vou postar amanhã um vídeo, eu tô editando ainda, que é o corte da outra live, que eu falo mais das IAs. Foi mais ou menos no improviso também, mas ficou legal. Eu tô terminando de editar. Vai falar sobre os jovens, vai falar sobre a renda básica universal. E é interessante. Pablo, você ouviu falar que o Epstein está vivo? Ouviu falar que o Epstein está vivo, né? Igual o Michael Jackson está vivo, igual
o Elvis Presley está vivo. Ouvir falar, a gente escuta falar, mas acreditar é outros 500, né? Tem até vídeo dele, acho que na Finlândia, passou na The Sun. Ouviu falar. Não sei se eu acredito. Você lembra quando o Michael Jackson morreu? Surgiu, e olha que não existia IA nessa época, hein? Foi que 2008? 2008, por aí? 2008? 2000, acho que foi, né? Daí não tinha nem, né? Tava começando as coisas. E daí surgiram alguns vídeos dele lá na Europa. Assim, dele não, de alguém muito parecido, uma silhueta. E falaram, o Michael Jackson não morreu. Então, enfim. Deixa eu passar aqui rapidinho para um vídeo. E para fazer um react aqui, pra gente terminar a live e debater rapidinho, só para mudar um pouco o assunto também. Mas eu achei interessante. Antes de passar, não se esqueça de entrar no site sonate.com.br e se quiser ajudar o canal, passa lá, compra. A gente chegou esses dias o colar e já acabou. Chegou esses dias o colar e já acabou. Cadê os colares? Aqui, ó. Chegou esse colar bonito pra caramba e tem só alguns agora. Então quem quiser ajudar, R$ 59,00 banhado a ouro com zircônia. Tem 1 centímetro. O pingente todo tem 1 centímetro. A corrente é ajustável de 45 a 55, né? Geralmente quem usa é mais ou menos isso, 45 a 55. Por apenas R$ 59,00. Mas, vou falar pra vocês, ó, tá tudo esgotado. Tem a letra A. Tem algumas letras só. Tem a letra A letra L, tem algumas. Já vai chegar mais. Mas, por enquanto... Mas se não quiser também, compra pulseiras e berlocks também. Compra pulseiras com berlocks. Tem berlocks, mais de 1000 modelos de berlocks banhados a prata e também de prata, tá? Então você pega aqui, ó, R$19 um berlock. Esse berlockinho é bonitinho. Eu vou fazer uma live só de propaganda, tá, gente? Dá uma força aí. Não comprando assim, né? Não vamos dar força. Mas entenda, às vezes eu vou fazer uma live falando mais do site. Pra quem quiser, né? Porque, como é o ditado, só é lembrado quem é visto. Tá bom? Então quem quiser dar uma força lá, tem uns anéis. Eu uso esse aqui, ó. Esse aqui é muito louco. Esse aqui é sensacional. Gosto muito desse anel. Que é preto, é titânio banhado a ouro branco. Minha esposa usa esse aqui, ó. Minha esposa usa esse aqui. E eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Segredo aqui. Esse aqui é a mão da minha esposa. Esse aqui é a mão da minha esposa. Ela usa um desse. E ela usa um Schlumber também, só que eu não tenho, acabou. O Schlumber pedi e não chegou ainda. E eu também uso um desse aqui, que eu acho bonito. Muito bonito. Uso assim, né? De vez em quando, porque eu não sou muito de mim. E é isso. Tem bastante coisa lá. E é mais voltado a berlocks. Estamos mudando agora, colocando mais coisas, mas é mais voltadas a berlocks e pulseiras e essas coisinhas assim, charmes, né? Que a gente fala, charmes. Tem centenas, tem milhares de modelos, tá bom? Então quem quiser, compra alguma coisa lá, baratinho. Você vai gastar, para ter frete grátis, tem que gastar mais de R$100. Mas eu vou falar um negócio pra você. Eu fui comer uma Pizza Hut, Pizza Pan, não sei se tem por aí, mas é Pizza Pan. 130 conto uma pizza, velho. É gostosinho, tudo bem, mas 130? Daí o pessoal fala, prefiro pizza do que berlock, Pablo. Tá bom. Vamos voltar aqui, ó, pro vídeo então. Acesse lá, sonate.com.br. Se quiser dar uma força. Eu fiz o... Deixa eu ver como que tá aqui, se tá enquadrado direitinho. Deixa eu ver. Deixa eu só enquadrar direitinho. Acho que tá. Tales, eu não conhecia esse cara, já ouvi falar assim, mas não conhecia. Ele elogiou a monarquia e irritou esquerdistas, tá? Eu não vim aqui, não é um react para a gente discutir, não é pra gente trazer a luz, tá? É um react para trazer a luz. E os dois estão errados.
Os dois estão errados. Mas vamos lá, soltar aqui pra vocês. Mas um outro ponto sobre mim é que eu sou uma metamorfose ambulante, né? Então eu já usei 2 brincos de argola, tinha cabelo grande e era vocalista de banda de rock. E, pô, tive uma foto do Lula pregada na minha geladeira. E não tem problema de mudar, então? Não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum compromisso. Eu não tenho nenhum compromisso com absolutamente nada que não seja verdade. Eu tô em busca da verdade ao longo da minha vida. E você gosta de filosofia? Não, eu adoro filosofia, né? Por isso que eu preciso mergulhar em história e em filosofia. E exatamente através da... Olha lá, começando aqui em relação à filosofia, tá? Ele fala assim, eu adoro filosofia, eu preciso mergulhar em história e filosofia. O problema da filosofia hoje em dia, o problema da filosofia, dos picareta que tá por aí, tá? Tem os 3 filósofos, os 3 patetas da filosofia. Vocês sabem quem que é os 3 patetas da filosofia e a D'Artagnan? Os 3 patetas e a D'Artagnan, né? Porque tinha o D'Artagnan, que era o 4 mosqueteiro. Pondé, Karnal e Cortella. Os 3 patetas da filosofia. Mas vamos falar um negócio aqui em relação à filosofia. Muitas faculdades de filosofia, etc, que tem por aí, pela cada esquina, formação de militantes, etc. Daí você pergunta para eles uma coisa que é extremamente importante, fundamental, e que quase todos os filósofos da história, Sócrates, Pitágoras, quase todos, talvez todos, aplicassem em suas vidas, que é, sabe o quê? A matemática. O que a matemática traz para a filosofia? A matemática traz para a filosofia o raciocínio lógico. Sabe, existem na música pessoas que tocam de ouvido. Toca, beleza, toca, produz música. É possível filosofar dessa forma? No peito? Na garra? É possível. Mas se você pega os músicos extremamente habilidosos, como o próprio Johann Sebastian Bach, que era um músico extremamente matemático, se você pega músicos como John Williams, que compôs as trilhas de Star Wars não, de Lista de Schindler, ele compôs Jurassic Park, compôs várias trilhas. Se você pegar pianistas como o Glenn Gould, eles não eram só de peito, eles tinham a inspiração, mas a transpiração lógica e matemática e teórica foi o que fez deles o que eles foram, o que eles são, né? Alguns já morreram, mas alguns são ainda. Então a filosofia atual dessas escolas de esquina, faculdades de esquina, elas são militantes, elas ensinam uma coisa superficial e ignora completamente a matemática aplicada. A matemática aplicada. Hoje você vê muitos imbecis, eu vou chamar assim, me perdoem, imbecis falando o seguinte: eu adoro física quântica, eu já li sobre a dupla fenda. Isso não é física quântica. A física quântica ela é matemática. Você pode gostar, você pode ser simpatizante. Olha, eu gosto desse assunto, desse tema. Eu gosto de me aprofundar um pouco mais, interessante. Mas você não pode falar que você sabe física quântica. Porque física quântica é extremamente importante. Eu vou falar, eu não sou um matemático muito bom. Não sou. Mas eu sou de uma família de matemáticos. Minha esposa é matemática, meu sogro é matemático, minha sogra é física. E a gente vai batendo papo, a gente vai conversando, chega lá, tá cheio de livro de mecânica quântica, física, matemática, e a gente fica batendo várias ideias assim, de matemática e tudo mais. Eu, pelo lado mais lógico, porque eu tenho uma deficiência técnica matemática, por causa do meu formação acadêmica, mas eu consigo debater lógicas aplicadas com eles. Eu não consigo, quando eu tenho dificuldade de fórmulas e essas coisas, eles, né, sabem, porque eles estudaram muito isso. Se formaram na USP quando a USP era alguma coisa ainda, entendeu? Mas o que não acontece no filósofo hoje é isso. Ele ignora completamente a matemática. E ignorando a matemática, ele ignora a lógica. Daí,
sabe o que acontece? Naquele filme Monty Python, Sentido da Vida, tem um diálogo ali muito engraçado que o cara começou a se sentir mulher, né? Se sentir mulher. E daí o cara fala, mas o que adianta você se sentir mulher? Ele falou, quero ter filhos. Daí a mulher que tava, tudo bem, se ele quer, deixa ele. Deixa ele quer ser mulher, ele quer ter filhos. Daí o cara, mas o que adianta ele querer se não vai poder? Só que esses filósofos de beira de esquina, que não estudaram a matemática, como os grandes filósofos matemáticos, ele se perde na lógica. O que adianta você falar que é uma mulher, velho? O que adianta você falar que quer ter filhos? O que adianta você... Aconteceu, um médico foi processado porque um cara que falava que era mulher foi no ginecologista e queria ser atendido pelo ginecologista. O que adianta? E os filósofos contemporâneos, os 3 patetas da filosofia e a D'Artagnan, eles falam que tá bom, tudo bem. Porque a lógica, para eles, não importa. Não importa. Mas a lógica importaria se esse maluco que se sente mulher, ao invés de se sentir mulher, ele se sentisse um pássaro. E ele subisse num prédio de 10 andares ou 50 andares e falasse, eu sou um pássaro e agora eu vou voar. E aí a lógica faria sentido. A física faria sentido. Você está entendendo? Então quando a pessoa fala, eu gosto de estudar filosofia, cuidado. Para você não virar um papagaio de pirata, como são esses filósofos que estão aí. Papagaios de pirata. Não, porque Pitágoras disse, porque Platão disse, porque Descartes disse. E você diz o quê, porra? E você? Você só tá repetindo? Você falou o quê? A Helena Galvão, acho que é esse o nome dela. Vou fazer um vídeo só sobre dela. Que a música... cuidado com a música que a sociedade te dá. Porque Platão disse isso, que a música, as vibrações musicais derrubam a conduta da sociedade. Então cuidado com a música que o político te dá. Porque o filósofo disse isso, beleza. O filósofo disse isso, concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Só que ela tava num podcast com a Anitta, pô. Com a Anitta. A Anitta que gravou vídeo, que as músicas toda satanista, que ela gravou vídeo, um clipe, que ela tava grávida do próprio Satanás. Essa mulher que fez uma palestra falando cuidado com a música que o governo te dá, estava sentado num podcast com a Anitta, daí você fala, mas ela tava carcando a Anitta, né? Não. Tava lá, sorridente, bonitinho. E eu gostava dela, até conhecer quem era. Porque as pessoas são muito eloquentes, falam muito bonito. Né? Palavras bonitas. Mas são hipócritas. Aquela monja Coen, a monja Coen, que ela também é filósofa, monja filósofa, foi perguntado para ela o seguinte, o que você acha do homossexualismo? Para não ficar ruim com a militância, ela disse assim, eu não acho nada, porque sempre existiu. Puta que pariu, né? Uma filósofa fala isso, não acho nada porque sempre existiu. Então se eu pergunto para ela assim, o que você acha do assassinato? Eu não acho nada, porque sempre existiu. O que você acha do roubo? Eu não acho nada, porque sempre existiu. O que você acha da P do... Eu não acho nada, porque sempre existiu. Continuemos. Essa minha busca da verdade, que eu tive a coragem de mergulhar profundamente em história e filosofia e descobri que nós, você, somos extremamente operados pelo sistema. A gente é muito operado pelo sistema. O sistema educacional é feito para nos operar. O Brasil
é uma grande mentira. Esse Brasil República que a gente vive é uma grande mentira. Em que sentido? Você sabia que o teu país ele é fruto de um golpe que aconteceu em 15 de novembro de 1889? Já te contaram isso na escola, não? Contaram ou não? Não, né? Vou te contar a tua história, então, do teu país. Maio de... A menina ali não sabe nem a hora que tá com fome, velho. Não. Não, né? Vou te contar. A cara dela, ela não sabe nem a hora que tá com fome. Daí ele começa a contar uma história que eu vou refutar a história com dados, tá? A tua história, então, do teu país. Maio de 1888, a princesa Isabel, uma das mulheres mais fodas que já passaram pelo mundo, brasileira, filha de Dom Pedro II, ia ser a próxima imperatriz brasileira. Ela extingue o quê? A escravidão no Brasil, certo? Nota isso, ele falou que a princesa Isabel é uma das mulheres mais fodas do mundo. Não vou denegrir, não vou diminuir a princesa Isabel, vou só dizer o que realmente é. E Áurea, tal que nunca deveria ter existido, já começa por aí, né? Mas pressionada e por um movimento político, certo? Pelo contrário, ela foi pressionada a não extinguir. Por Sim, quê? perfeito. Ela foi pressionada a extinguir. Não extinguir. Aqui são dois patetas conversando, cara. Porque ela tá certa e ele tá certo. Só que os dois estão falando, ela foi pressionada a extinguir. Eu vou dizer o seguinte, a princesa Isabel estava num momento em que a escravidão já estava morta. Já estava morta. Ela apenas assinou o atestado de óbito. Ela estava sendo pressionada pelo sistema estrangeiro, alguns aqui do Brasil também. A escravidão já tinha passado a lei dos 60 anos, já tinha passado pela lei do ventre livre. Ela já tinha caído. A escravidão já tinha caído. A princesa Isabel, o que ela fez? Ela se viu não tinha o que fazer. Daí ela foi pressionada a assinar pelo um sistema, políticos e pela igreja, tá? Políticos, igrejas, e foi pressionada a não assinar, sabe por quem? Pelos fazendeiros, por quem bancava economicamente a monarquia. Então, os dois estão certos. Só que ao invés de trazer a luz, fala, não, você é pressionada também, mas por um lado e pelo outro. Mas a verdade é o seguinte, a princesa Isabel não tinha mais o que fazer. Os escravos já estavam fugindo, já tinha a lei do ventre livre. A ventre livre, para quem não sabe, a lei do ventre livre era assim, filhos de escravas que estavam na barriga já não poderiam ser escravos, tá? Então, ela não tinha mais o que fazer. O mundo já estava indo para um caminho de interesses econômicos. Aí você entra o seguinte, você pega pessoas que não tinham escravos, pressionavam para acabar com a escravidão. Por quê? Porque eles não tinham como industriários que não tinham escravos pressionavam para acabar com a escravidão, porque eles não podiam ter escravos. Enquanto fazendeiros tinham escravos. Como que compete? Se um produto meu sai por R$1.000, o seu, que é trabalho escravos, vai sair por R$100. Então, houve pressão de todas as formas para acabar economicamente, não só por bondade. A princesa Isabel ela era católica, praticante, né? Tinha um lado, sim, tudo bem, né? Lá da igreja e tudo mais, mas tinha interesses econômicos dos dois lados. Um quer acabar com a escravidão, não porque eu quero acabar porque eu gosto do preto livre, não. Eu quero acabar com a escravidão porque se você tiver escravo, eu não tenho como competir comercialmente com você, porque o seu trabalho vai ser muito mais barato, vai ser de graça, entendeu? Então há interesse nesses dois. Porque é o seguinte, vou te falar aqui que era o Brasil na época. Você tinha uma oligarquia que era composta pelos barões do café, certo? E você tinha um exército que estava voltando da guerra do Paraguai, querendo prestígio. Você é fazendeira, você tem lá tua mão de obra escrava. Custo de fazendeiro basicamente é o insumo para plantar e mão de obra, né? Se alguém vira e fala assim, agora eu vou extinguir a escravidão, o que acontece com o teu negócio? Mais contribuição, destrói. Você acha que esses caras iam pressionar pra fazer o quê? Mas aqui, né? Mas fora, ela foi pressionada a fazer esse movimento. Não foi isso que aconteceu. A verdade é o seguinte, ela queria... Não, cara, lógico que foi isso que aconteceu, velho. Lógico que foi isso que aconteceu. Aqui, pelos fazendeiros, ela foi pressionada a não assinar, a abolir a escravidão, mas a escravidão já tinha acabado, era questão de tempos. Sabe, o Carl Sagan falava o seguinte, o Cristóvão Colombo, quando descobriu as Américas,
Por que outros não conseguiram? Porque cada um estava no seu tempo. Daí ele fala o seguinte: se não fosse Cristóvão Colombo, o Fourier chegou nas Américas antes de Colombo, mas ele veio com outro tipo de expedição. Então, Cristóvão Colombo descobriu a América. Por que ele? Porque aquele tempo era propício para aquilo. A tecnologia das embarcações, a tecnologia do mapeamento para você poder fazer as navegações. Então era o tempo que permitiu que aquilo acontecesse. No caso da Princesa Isabel, ela não tinha para onde correr. Ela estava pressionada, porque a escravidão já estava acabando. Ela só assinou o atestado de óbito. Qualquer jeito, extinguir a escravidão. Na verdade, Dom Pedro queria há muito tempo fazer esse negócio. Não existia ambiente político no Brasil. Então você tinha os barões do café, a oligarquia brasileira. Acabou de confirmar o que a mulher disse. Não existia ambiente político. Antes não existia. Mas naquele momento sim, porque estava sendo pressionado externamente. Junto com o exército brasileiro, que eles conjuntamente decidem que a família real vai ter que sair do país. E decide do dia pra noite. Marechal Deodoro, do dia pra noite, dá um golpe de Estado. Não avisa pra ninguém. A monarquia no Brasil era ao concurso. O público, eu, você na época, a população, queria a monarquia. Verdade que você é fã da monarquia e prega até a monarquia ser um sistema de operação melhor do que a democracia? Agora ele fala da monarquia. Aqui que eu gostaria de debater e refutar as coisas que ele disse. Eu sou fã de verdade e de dados. Então, quando a gente pega os maiores IDHs do mundo hoje, todos são monarquias, né? Ele fala que ele é fã de verdade e de dados. É que eu falei, filósofo que não estuda matemática aplicada é complicado. A gente pega Japão, a gente pega Austrália, a gente pega Suécia, é tudo monarquia. Então, eu sou um cara data-driven, o negócio é dado. Então, você vai me falar... Cara, o cara falar bonito é foda, né? Volta só essa parte pra vocês verem. Meu negócio é dados. Eu quero verdade. Suécia, é tudo monarquia. Então, eu sou um cara data-driven, o negócio é dado. Então, você pode me falar o lelele que você quiser. Eu vou olhar dado e eu vou chegar numa conclusão com base na verdade. Então, por que uma monarquia é melhor? É muito simples. Imagina que você tivesse 3 filhos dentro da tua casa, tá? E você e teu marido falam assim, vamos instaurar aqui uma república, uma democracia na nossa casa. Seus filhos são crianças, 5, 6, 7 anos. Vamos votar, qual vai ser a alimentação da nossa casa? Vai ser pizza, hambúrguer, sorvete. Vamos votar, vamos dormir tarde ou vamos dormir cedo jogando... Vamos jogar videogame até tarde ou vamos dormir cedo? Não, vamos jogar videogame até tarde. Tua casa vai virar um pandemônio. A monarquia, ela bota ordem. Então, você é a rainha da tua casa, teu marido seria o rei ou monarca daquela casa. Não tem como os seus filhos de 5, 6, 7 anos debater contigo qual é a regra da tua casa, porque eles não têm capacidade para tanto. Mas você entende também que a democracia não necessariamente é essa participação igualitária de todas as formas, de todos os tipos de pessoa. Na verdade, o que a gente tem são as noções de equidade. Então, você contribui na medida em que você pode, consegue e guardadas as devidas proporções. Então, se você é uma criança, você não vai votar como se adulto fosse. Perfeito, portanto, você não vai conseguir estabelecer a noite do videogame na sua casa, porque existe uma equidade. Então, assim, você tem participação, você tem escuta, mas você tem representatividade, como é a nossa democracia representativa hoje. Você coloca lá um monte de gente para criar lei para você. Não ficamos eu e você aqui debatendo o qual é, ou fica, mas qual é a lei que interessa, o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente tem, teoricamente, representantes que vão estar ali dos diversos segmentos e representá-los. E como eles estão indo até agora? Você acha que estão indo bem? Eu acho que eles estão indo pessimamente mal. Por que? Então, daí vamos lá, vamos refutar essa parte que ele fala aqui da monarquia, que países monárquicos, etc, etc, etc. Vamos lá. Aqui tem que ter nuance, tá? Nada é preto, branco e não tem. Até para você chegar do preto do branco, você tem um espectro que vai passando para chegar até aquilo. Não é um salto quântico, né? Na física quântica existe o salto quântico, né? Que eles até estudavam. Tá aqui, daqui a pouco tá aqui. Não é assim. Ele vai gradualmente para chegar. Então a gente tem que entender onde que tá a graduação aqui. Ele deu exemplos ali de monarquias. Ele citou o Japão. E ele falou que gosta de dados. Primeiro, o Japão não é monarquia. O Japão não é monarquia. O Japão, ele tem o imperador, só que o imperador manda igual o príncipe, o rei da Inglaterra. Não manda. Quem manda no Japão é o primeiro-ministro e o parlamento. O Japão, praticamente, é um parlamentarismo. O primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. O que o Japão se caracteriza com monarquia não é tecnicamente lei, não é. O que ele caracteriza como monarquia é a cultura e os costumes que ainda são mantidos.
Então você pega um parlamento de gente velha, como os nossos aqui também, Sarney, né? Então eles têm aquela mentalidade ainda de vamos aqui apoiar quem faz parte dessa casta. Mas não há leis no Japão que impeça alguma pessoa normal de chegar a virar o primeiro-ministro. Então, o imperador do Japão não manda. Quem manda é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro pode encontrar barreiras culturais para se tornar primeiro-ministro. Pode, mas não é lei. Qualquer cidadão japonês pode se tornar primeiro-ministro. Isso desmonta toda a besteira que ele falou. E eu vou dar um exemplo clássico. Sanai Takaichi, né? Sanai Takaichi, a primeira ministra do Japão atual. Ela nasceu em 1961. Filha de pai. O pai dela trabalhava em fábrica e a mãe era policial. Fez a escola normal, fez a high school, né, o colégio, tocava bateria, gostava de rock, moto, essas motoqueiras, e se tornou primeira-ministra do Japão. Porque ela primeiro, se não me engano, na década de 80, ela entrou para o parlamento. Primeiro, ela trabalhou ali no parlamento, se tornou parlamentar, cresceu lá dentro e lá dentro agora se tornou primeira-ministra. É só pesquisar a história dela. Não precisa. Tudo que eu falar aqui, não acredite. Pesquise. Então já cai tudo por terra o que ele fala. Tá? O Japão não é monarquia. Olha, sinceramente, eu acho que não existe país mais monárquico. Eu acho que não existe. Então ele fala que adora filosofia, adora história, mas já está falando merda. Continuamos aqui. Ele diz o seguinte: por que na monarquia é melhor? Porque o pai, vamos supor, né? O pai, mãe e os filhos, se você deixar para os filhos decidirem, eles vão jogar videogame, comer porcaria. Ele está falando isso referindo à população incapaz de fazer as escolhas certas. Lembra que todo mundo reclama disso? Todo mundo reclama disso. O governo sabe o que você quer. Como assim? O governo não sabe o que eu quero. O governo sabe o que é bom para você. Isso que ele falou, ele está comparando uma população com crianças irresponsáveis que não sabem o que é bom para elas. Faz sentido? Em algumas democracias? Sim, no Brasil. A população brasileira realmente não sabe o que é bom para ela. Mas a monarquia não é a solução clara, simples, simplista. Não. Sabe por quê? Porque o rei Tibério de Roma, ele era um bom administrador, uma pessoa justa até. Só que ele tinha um filho. E esse filho se chamava Calígula. Então, ser pai e passar de pai para filho não é sinônimo que isso vai ser bom. Se você tiver um rei bondoso, você vai conduzir a sociedade de uma forma boa. Mas se o seu filho for um psicopata como o Calígula era, filho do Tibério, ferrou. O voto popular, para mim, embora seja não é bom, é menos pior. Porque ainda dá pra votar, dá pra escolher. Assim, é ruim, cara, é ruim. Não vou falar que não é ruim. É ruim, pô. O voto da sovaco peludo, cabelo azul vale a mesma coisa que o meu. Saiu lá quem é mais culto, o Sudeste e o Nordeste. O voto dos caras vale o mesmo que o nosso. Mas não é a monarquia e nem o presidencialismo e nem o parlamentarismo que faz a diferença. O que faz a diferença são líderes honestos. O Japão, ele falou que a monarquia não é. O Japão é parlamentarismo, voto popular. Sanai Takaichi chegou. Chegou, cara. Chegou. Uma cidadã japonesa. Ela não tem ligação nenhuma. A família dela não tem ligação nenhuma com os outros imperadores. Totalmente fora da casta. Tá?
O que faz um país não é o parlamentarismo, nem o presidencialismo, nem a monarquia. O que faz o país é qual a honestidade dos seus governantes. O Japão poderia ser o que for. Poderia ser presidencialismo, é mais ou menos a mesma coisa, né, cara? O parlamentarismo é assim, você elege o parlamentar e lá dentro do parlamento eles elegem o primeiro-ministro. A primeira-ministra do Japão é de direita radical. O primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, é um boçal. Entendeu? Então, não é o sistema. É quem controla o sistema. Quem está à frente do sistema. É muito simplista falar, não, eu sou porque você controla, eu sou o rei e eu sei que é melhor para você. O nosso político faz isso, gente. Os nossos governantes fazem isso e a gente não é, a gente é presidencialismo. Agora imagina se fosse imagine se o Alexandre de Moraes fosse o imperador do Brasil. Dizem que ele já é, né? Imagina se ele fosse. Imagina que os ministros do STF fossem os imperadores do Brasil. Os lá da ilha de Trancoso. Entendeu? Acho que é isso. Mudei um pouco o tema porque eu acho que é interessante esse tema. Vou trazer mais coisas desse tipo pra vocês. Mas enfim, os dois estão... Aqui é fogo, sabe? Quando você vai num debate, gente, quando você vai pra um debate, você tem que ir com a mente da sabedoria. E a mente da sabedoria é a mente que você está disposto a aprender. Se você vai num debate e a pessoa que não querendo debater, querendo apenas falar que está certo, daí não é debate, daí é ignorância, né? Sofista, né? O sofista ele se preocupa em vencer o debate. O sofista não importa o que o outro diz. Quando tem esses debates de Nicolas contra Nando Moura, de fulano de tal contra ciclano, a gente não vê o socrático. O socrático quer a luz. Ele não importa com o debate, ele importa com a verdade. O sofista, ele quer vencer o debate. Mesmo que ele saia de lá, igual quem falava, o Olavo de Carvalho, é jogar xadrez com pombos. Eles vão cagar tudo no tabuleiro e sair ainda feliz. Ó, venci o debate. Mamãe Falei, Kim Kataguiri, Nando Moura, o próprio Nicolas também. E daí você pega os caras fazendo cagada aí. Vamos voltar aqui, dar tchau pra vocês. É hora de dizer tchau. Os faraós nos dias de hoje. Não gosto da monarquia. Então, Cristina Guzante, é que eu falo pra vocês, cara. Não é o sistema, é quem controla. Se você pega um rei... O problema da monarquia é que o filho dele vai ser o próximo rei. Igual aconteceu com o Tibério, né? O Tibério de Roma. E ele era mais ou menos, o filho dele era um psicopata. Entendeu? Esse é o problema da monarquia. Imagina que fosse monarquia no Brasil e o Lula fosse presidente. E quem fosse assumir, sabe quem que é? O Lulinha. Edson Zé, única saída do sistema morrer, talvez lá temos paz. Deixa eu ver. Fiquei sabendo que não foi os portugueses que descobriram o Brasil, foram os fenícios. Então, é o que eu falo pra você, o Edson Zé. Aquele momento era propício, tá? Aquele momento era propício pela tecnologia da época, né? Outras embarcações já tentaram, mas não conseguiram, mas conforme foram... o Leonardo da Vinci era um gênio, incontestável, gênio matemático, gênio da pintura, cara, gênio da anatomia, o cara é um gênio. Ele tentou criar o avião, ele não conseguiu. Por quê? Porque ele era burro? Não. Ele era um gênio, só que ele estava preso no tempo dele. No tempo dele não existia motor a combustão ainda, então ele não ia conseguir voar, cara. Conforme a tecnologia evoluiu, as coisas evoluíram, daí uma pessoa que nem era tão gênio
Santos Dumont, daí tem os irmãos, como chama? Os irmãos Greenberg, alguma coisa assim? Me ajuda aí. Que nem era, não chegava nem a 10% da genialidade de Leonardo da Vinci, conseguiram fazer o avião. Por quê? Porque era o tempo. As embarcações que chegaram, descobriram a América por volta de 1500, vamos dizer assim, era porque estava naquele período, aquele período iria acontecer. Seja o Cristóvão Colombo ou não. O que tem mais aqui? Então é isso, gente. Cristina Guzante, eu tive uma educação com música clássica e ópera. Hoje em dia amo e fiz a mesma coisa com meus filhos. Acho importante eles conhecer. Sempre amei Bach. Então, é importante a música, sim. Extremamente importante. Eu falo pros meus amigos que gostam de, assim, jovens, né? Assim, que eu conheço jovens. Eu falo, mano, muda o que você assiste, muda o que você ouve e sua vida vai mudar. Muda o que você assiste, muda o que você ouve e sua vida vai mudar. Não é assistir assim no final de semana, não. Torne rotina as coisas diferentes pra você. Sua vida vai mudar. Gente, dá tchau pra vocês. Travou? Acho que travou aqui, ó. Eu acho que travou, então vou dar tchau pra vocês assim. Muito obrigado a todos que estiveram na live. Eu sempre vou trazer alguns assuntos diferentes assim na live pra vocês, tá? Além de política. Pra gente talvez tentar entender o mundo de uma perspectiva diferente, ok? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.